Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, nossa aula de História e Caligrafia, né? Então vamos lá para o nosso livro de caligrafia, página 28 até a 30, certo? Letras com P e B, né? P de poço, B de bruxa. E aí nós temos a capa de um livro com o título O Poço da Bruxa, certo? Gente, então aqui embaixo, na primeira questão, muito fácil de fazer, né? Vocês fazem isso aí até de olho fechado, rapidinho, porque é muito fácil. Primeira questão, vocês vão fazer assim, ó. Marca o X no quadro ao lado da primeira letra do nome de cada figura. Então, aqui nós temos a imagem de um pato, bule, bota e pão, não é isso? E aí vocês vão marcar o X somente na letrinha que corresponde ao início dessa palavra. Pato começa com que letra? Com P, com B ou com M? Então você vai marcar o X na letrinha cuja palavrinha começa com essa letra, tá certo? É a letra inicial. Página 29, vocês irão trocar, ó, aqui embaixo, certo? Vocês irão trocar o número pela letra. E onde é que eu vejo, tia? Qual é a letra desses números? Na parte de cima, aqui nessa legenda, certo? E aí vocês vão perceber que vão formar palavrinhas. E aí depois que formar as palavrinhas, vocês façam a leitura dessas palavras, ok? E na página 30, é somente para escrever o nome dessas imagens, né? Elas estão escritas aí, só que tá bagunçada. Aí você vai organizar as letrinhas e formar a palavra. Pente, boné, peão e beterraba, certo? Dentro da linha, letra cursiva, tudo bonitinho. Na quarta questão diz assim: as palavras foram escritas de trás para frente. Escreva-as corretamente. Só vai organizar também aí e escrever dentro da linha a palavrinha, tá bom? Vamos para a aula de História. Essa é um pouco mais extensa, né? O assunto. Como eu já disse para vocês, não dá para ler tudo detalhadamente quando for assim, esses textos grandes, tá certo? Então vocês leiam, a tia vai explicar e vocês vão responder. Objetos e documentos pessoais, né? Aí nós temos a imagem de cartas bem antigas, guardadas, né? Por alguém que recebeu. Temos uma máquina de datilografia, né? Que antigamente, faz muito tempo atrás, era muito usada. Também temos uma sanfona, né? Além das entrevistas e das conversas com nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história de nossa família. Vocês lembram que na aula passada vocês fizeram uma entrevista com um familiar, não foi? Você vai ver, quer ver essas tarefas que não estão mandando para mim de jeito nenhum, né? Como por meio da análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano no passado, né? Então ele viu essas imagens dessas coisas que tinha na família e ele lembrou e aprendeu e ouviu muitas coisas, histórias antigas, né, sobre a família. E aí lá embaixo temos duas perguntinhas para vocês responderem aí mesmo no livro. Sua família também tem o costume de guardar objetos pessoais antigos? Segunda questão. Em sua opinião, por que alguns objetos pessoais antigos são guardados e outros são descartados? A gente guarda aquilo que é mais importante, né? Aquilo que a gente gosta mais, né? O assunto, gente, vai até a página
228, certo? Finalizando com uma tarefinha. Página 226. Por meio de análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história da vida das pessoas. Veja a seguir alguns documentos pessoais de Ademar, avô de Fábio. Aí nós estamos vendo alguns documentos dele, como a RG, que a gente chama, né, de identidade também, que é um documento muito importante para a gente. Toda pessoa, todo cidadão tem que ter esses documentos, né? Embaixo temos o título eleitoral. Esse título eleitoral a gente usa quando a gente vai fazer a nossa votação, quando vai votar para presidente, para governador, prefeito e tal, entendeu? As crianças ainda não têm, só os adultos, né? Aí lá embaixo, gente, tem umas perguntinhas que vocês vão responder de acordo com esses documentos que tem acima, tá bom? Em que ano Ademar nasceu? Aí temos 3 opções de anos. Você vai marcar o X somente em uma, porque você vai olhar lá na RG, lá na identidade, lá no documento desse homem, né? Do seu Ademar, e vai olhar lá a data de nascimento dele e vai marcar o X aí embaixo, tá bom? E na quarta questão, pergunta qual é a profissão dele, que também você vai procurar nos documentos e vai marcar aí. Ele era artesão, carpinteiro ou professor? Página 227. Os documentos pessoais são importantes fontes de informação, né? Nós sabemos que lá nos nossos documentos tem todas as nossas informações. O dia que a gente nasceu, o nome do nosso pai, da nossa mãe, né? Então é muito importantes, né? Não podemos jamais viver sem ter nenhum documento. Até quando a pessoa vai morrer, é preciso de um documento. Por quê? Para identificar aquela pessoa. Como é que eu vou saber o nome daquela pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, se ela não me mostrar o documento dela, né? Para mim ver o nome dela. Aí embaixo nós temos a certidão de nascimento. Isso sim vocês têm, porque é o primeiro documento. Assim que toda criança nasce, né? Vocês já nascem e já tem esse documento que se chama certidão de nascimento. Logo quando vocês crescem, né? Vocês como criança, quando crescem, vocês já têm o quê? A RG, que chama também de carteira de identidade. E quando adulto, precisam, né? Já até mesmo aos seus 16 anos, precisa tirar a carteira de trabalho. Quando já vai iniciar na sua profissão, quando já vai começar a trabalhar, precisa desse documento. E o título eleitoral, como a gente já viu lá do outro lado, né? Todo brasileiro pode ter o título a partir também dos 16 anos, certo? Página 228, tem uma questão para você responder de acordo com essas imagens que temos acima. A, B, C e D. Temos aí um relógio que é bem antigo, né? Letra B, a carteira de trabalho. Letra C, temos aí um livro, né? Acho que tipo um diário, né? De algumas anotações. E na letra D, fotografias, certo? E aí você vai ler abaixo, certo? Cada item desse e vai colocar as letrinhas de acordo com a frase. Por exemplo, a primeira frase diz assim, ó: analisar documentos pessoais pode contribuir para conhecermos mais informações sobre o tipo de trabalho realizado por uma pessoa no passado. Por exemplo, a letra B fala de quê? Quando a gente fala de trabalho, estamos se referindo a que documento? A carteira de trabalho, não é isso?
Então, no primeiro quadrinho, logo a gente vai colocar a letrinha B. Combinado? Entenderam aí como é? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.